até o Senhor voltar, ou até Ele nos chamar, que a nossa fé e o nosso amor estejam totalmente firmados no Senhor. Amém. Meus amados, para a nossa reflexão nesta noite, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 25, os irmãos encontrarão este texto da palavra do Senhor, que estaremos compartilhando com os irmãos nesta noite em que também celebramos a ceia do Senhor. Este texto nos fala sobre o nosso resgate, sobre a bênção de termos sido resgatados por Jesus, e as bênçãos e as responsabilidades decorrentes do resgate que recebemos de Jesus. Esteja atento a esse texto, 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra, o Evangelho, é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, Deus bendito, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Por estarmos aqui nesta noite, pedimos, ó Deus, que diante desta bendita palavra, que é a tua palavra, que tu a apliques aos nossos corações conforme a tua vontade e conforme as nossas necessidades. Tu és o Deus que sonda, que esquadrinha, que conhece o íntimo do nosso ser. Por isso, ó Deus, venha ao encontro das nossas necessidades, as minhas e as dos meus irmãos, ó Deus, e amigos aqui e que estão nos acompanhando à distância. Sê conosco, Pai, e aplica a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Meus amados, verso 18, peço que os irmãos
retornem comigo ao texto, diz que nós devemos saber que não foi mediante coisas perecíveis, coisas que perecem, coisas que se perdem, não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Essa versão é a versão Nova Almeida atualizada. A versão mais antiga que temos na língua portuguesa, a versão Almeida revista e corrigida, ela traduz esse texto da seguinte maneira: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais. Pedro está dizendo que nós recebemos por tradição dos nossos pais uma vida vã, fútil, inútil, focada em nós mesmos, nossos interesses pessoais particulares. A palavra tradição significa o ato de transmitir ou entregar. É a comunicação de costumes e práticas feita de pais para filhos no decorrer dos tempos, ao sucederem-se as gerações. Neste caso, a tradição que recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, é a triste tradição de pecar. É o costume de pecar. É o costume de fazer aquilo que entristece o coração de Deus. É aquilo que os teólogos chamam de pecado original. Adão e Eva pecaram e passaram a tradição de pecar para os seus descendentes, até que essa tradição chegasse até nós. E de geração em geração, nós fomos contaminados por este vírus do pecado, muito pior do que o coronavírus, que tem contaminado completamente a humanidade desde a queda do primeiro casal no Jardim do Éden. Dessa forma, infelizmente, o ser humano nasce já com a tendência para o erro, nasce com uma natureza pecaminosa e por isso corre o risco de viver neste mundo de maneira vã, inútil, de uma maneira que entristece o coração de Deus. Corre o risco de viver em função de si mesmo, em função dos seus interesses pessoais, sem se importar com os valores e com a vontade do Senhor. O resultado disso é o que encontramos em João capítulo 8, verso 34, quando Jesus disse: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Quando cometemos pecado, nos tornamos escravos do pecado. Mas Jesus Cristo veio para nos livrar do pecado. Preso ao pecado, no cativeiro do pecado, o ser humano aguardava alguém que tivesse condições para livrá-lo dessa situação. E vendo que era uma situação impossível ao ser humano, Deus resolveu agir, Deus resolveu intervir para resgatar-nos da nossa vã maneira de viver, ou seja, para resgatar-nos dos nossos pecados. Ele enviou o seu Filho para fazer esta obra de resgate. Cristo veio e pagou o preço do nosso resgate. Eu não sei se os irmãos se lembram, houve alguns anos atrás uma onda muito forte no Brasil de pessoas sendo sequestradas. Em várias partes do Brasil, em grandes capitais, nós encontrávamos pessoas sendo sequestradas, levadas
para cativeiros, e depois os sequestradores normalmente entravam em contato com a família exigindo o pagamento de um resgate. Toda a humanidade foi colocada dentro de um cativeiro e havia um resgate a ser pago, um resgate que não teria como ser pago por dinheiro, não teria como ser pago por pedras preciosas, não teria como ser pago por prata ou ouro, não haveria certamente ouro suficiente no mundo capaz de pagar esse resgate. Mas Jesus veio e pagou. A dívida do ser humano era tão alta que ele não tinha condições de pagá-la por si mesmo, com as suas próprias forças, com os seus próprios recursos. Ouro, prata, dinheiro em espécie, coisas corruptíveis, coisas que perdem o valor ou que não têm valor real, não foram e não serão jamais suficientes para garantir o nosso resgate do pecado. Paulo nos ensina em Colossenses, você pode abrir a sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Colossenses 2, de 13 a 15. Paulo afirma que Deus vos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a no nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principais poderes, os expôs em público na mesma cruz, triunfou sobre eles. Todo o escrito de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz de Cristo. Ele pagou o preço. Quando disse, está consumada, Pai, a obra da redenção, a obra da salvação do ser humano está consumada, Jesus Cristo estava dizendo, a dívida já está paga, a conta foi paga. O preço dessa dívida foi pago, não por ouro, ou não com ouro e prata, mas com o sangue de Jesus. Com o sangue precioso do Cordeiro de Deus. João, escrevendo na sua carta, ele vai dizer que se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem nos purifica do pecado é o sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia no livro da Revelação, Apocalipse 1, versos 4 a 6. João está fazendo uma referência a Jesus no verso 5, mas para entendermos melhor, vamos ler os versos 4 a 6. Apocalipse 1, de 4 a 6. O texto diz, graça a vós e parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, àquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. João está se referindo àquele que nos ama, e aquele que por amor nos resgatou, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue derramado naquela cruz. Vá comigo ao capítulo 5 de Apocalipse. Você está no capítulo 1, em Apocalipse capítulo 5, você vai encontrar a palavra do Senhor que nos diz, de 1 a 5 primeiramente, no lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado,
com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno? Eis a pergunta: quem é digno de abrir o livro, de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. E eu chorava muito, pois ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus selos. O verso 7 nos diz que ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. Olha só a expressão: com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares, de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estavam no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe, dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Adoraram aquele que estava sentado no trono e adoraram o Cordeiro de Deus, que comprou com o seu próprio sangue homens e mulheres de todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos e línguas. Esta foi a obra que Jesus realizou na cruz. E Cristo fez isto porque não havia outro meio. As nossas obras não poderiam nos resgatar. A nossa sabedoria humana não poderia nos resgatar. As nossas filosofias de vida não poderiam nos resgatar. A nossa capacidade pessoal não poderia nos resgatar. Por isso Jesus disse: o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para dar a sua própria vida em resgate de muitos. Por isso João se referiu a ele, dizendo: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não cordeiro providenciado por uma família, não cordeiro providenciado por uma pessoa, mas o cordeiro providenciado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, por amor a nós, Deus fez tudo isso para nos resgatar para Ele, para nos trazer de volta para Ele, para nos libertar dos nossos pecados. O que levou Deus a entregar o seu único Filho no nosso lugar foi o seu amor. Amor insondável, inexplicável, que nós jamais poderíamos compreender e descrever em palavras. Foi a manifestação, Jesus foi a manifestação visível, tangível, clara do amor de Deus. Por isso Romanos 5, verso 8 nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi o seu amor que moveu Jesus a fazer o que Ele fez. Ele deu valor ao ser humano, não ficou alheio ao seu sofrimento,
mas veio ao nosso encontro para nos resgatar. E aí, meus irmãos, a pergunta que não quer calar nessa noite é: se nós fomos resgatados dessa maneira, se nós fomos resgatados não com um cheque preenchido, não com uma bolsa de joias, não com uma reserva bancária, se nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus, quais são as nossas responsabilidades decorrentes desta salvação? Quais são as nossas responsabilidades? Porque Ele nos resgatou. De que maneira devemos viver neste mundo? Se Ele nos resgatou pelo Seu próprio sangue, se Ele não hesitou em derramar o Seu sangue naquela cruz que não era dele, que era minha, que era sua. Aquele lugar era meu, era seu, aqueles escravos eram nossos. Nós é que precisávamos estar ali. Ele não morreu pelos seus pecados, porque Ele não tinha pecados, Ele morreu por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Jesus foi o sacrifício substituto, Ele substituiu a mim e a você ali, naquele altar, que era a sua própria cruz. Se fomos resgatados pelo sangue de Jesus, da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos antepassados, que querendo ou não querendo nos ensinaram a pecar, nos contaminaram com o pecado, desde o Jardim do Éden. Quais são as nossas responsabilidades? De que maneira devemos viver neste mundo? Porque Ele nos resgatou dos nossos pecados. Primeiramente, sejamos sóbrios. Volte comigo, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Pedro vai nos dizer: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Sejam sóbrios. Sobriedade significa moderação, significa temperança, significa equilíbrio. Sóbrio é aquele que tem o controle do seu temperamento, em contraste com uma pessoa embriagada que entrega o controle do seu temperamento ao álcool, é controlada pelo álcool. Sejamos sóbrios, disse Pedro, porque o Senhor nos resgatou, devemos ser sóbrios no falar, no agir, no reagir, na maneira pela qual nós reagimos. Sejamos sóbrios, sabendo que a virtude não está nos extremos, a virtude está numa posição equilibrada, a virtude está no meio, não está nas pontas, não está nos extremos. Ser sóbrio é ter consciência de quem você é e de quem você precisa ser. Porque Ele nos resgatou, sejamos sóbrios. Porque Ele nos resgatou, esperemos inteiramente na graça. Continue comigo no verso 13. Pedro nos diz: preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A NVI traduz esse texto da seguinte maneira: ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado, quando Jesus voltar. Ponham toda a esperança na graça. Nós devemos confiar na graça, devemos colocar a nossa esperança na graça, graça que salva, graça que perdoa, graça que cura, graça que liberta e nos prepara para o céu, nos prepara para a eternidade, nos prepara para viver para sempre com o Senhor, porque fomos libertos pelo sangue de Jesus. Confiemos na sua graça,
Coloquemos a nossa esperança na sua graça para viver neste mundo. Porque fomos libertos por Jesus, vivamos em santidade. O texto continua dizendo no versos 14 a 16, como filhos obedientes, não vivam não vivam de acordo com a forma que vocês tinham antes, de acordo com as paixões que vocês tinham antes, quando ainda estavam na ignorância. Essa palavra ignorância aqui é muito importante. Paulo vai dizer que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda que todos se arrependam. Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância, o tempo em que nós não sabíamos o que era pecado, o que entristecia e o que não entristecia o coração de Deus. Mas agora nós precisamos deixar de lado aquilo que vivíamos quando estávamos na nossa ignorância, disse Pedro. Pelo contrário, no verso 15, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês santos também em algumas coisas que fizerem. É isso que diz o texto? Em tudo que fizerem. Não é apenas em algumas coisas. Não é apenas em alguns lugares. Não é apenas em alguns ambientes, favoráveis ou desfavoráveis. Sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Durante algum tempo, algumas pessoas parece que entendiam a santidade como aquela santidade do confinamento, do isolamento, parecido com esse que vivemos hoje, da Covid, mas um isolamento nos mosteiros. Então as pessoas iam para os mosteiros para se santificar. Então elas se isolavam de tudo e de todos, se isolavam do mundo. Não é esta a santidade que Deus espera de mim e de você. Como disse Paulo aos Filipenses, capítulo 2, ele espera que nós sejamos santos no meio de uma geração corrupta e perversa. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, ele disse, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eu e você precisamos estar no mundo, no meio de uma geração corrupta e perversa, fazendo diferença. Como uma vida ajustada ao propósito de Deus, como uma vida ajustada ao querer de Deus para nós. Deus nos chama a viver uma vida santa neste tempo, nesta geração, neste ambiente corrompido pelo pecado em que vivemos. E esta santidade, não nos esqueçamos, começa dentro de nós. Porque se ela não começar dentro do nosso coração, ela será uma santidade hipócrita, de fachada. Não dá para usar máscaras na vida cristã. Temos que usar máscaras para nos proteger da Covid. Mas na vida cristã, não podemos ser cristãos mascarados, aparentando ser uma coisa que não somos aqui dentro. Por isso a santidade começa dentro de nós. Um coração íntegro e santificado é o que Deus espera de mim e de você. Porque Ele nos resgatou dos nossos pecados pelo seu próprio sangue derramado naquela cruz. Andemos em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Vá comigo ao verso 17. O verso 17 nos diz, se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade, infelizmente a justiça dos homens pode ser parcial em alguns momentos, mas se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Por quê? Porque nós estamos andando
diante de Cristo, diante daquele que julga sem parcialidade as nossas obras, as nossas ações. Tudo aquilo que nós fazemos está diante do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. Por isso Pedro diz que nós devemos andar em temor durante os dias da nossa peregrinação. Estamos peregrinando neste mundo, não somos deste mundo. Temos uma morada eterna reservada para nós no céu. É para lá que caminhamos, um dia lá chegaremos. Quando o Senhor nos chamar, ou quando Ele voltar. Mas enquanto não chegamos lá, andemos em temor, em respeito a esse Deus diante de quem estamos. Porque aquilo que falamos, falamos na presença de Deus. Aquilo que fazemos, fazemos na presença de Deus. As nossas intenções mais íntimas, as nossas motivações para fazer aquilo que nós fazemos, tudo isso está exposto diante de Deus. Porque Ele nos resgatou com o seu sangue. Vivamos em temor durante o tempo da nossa peregrinação neste mundo e amemos intensamente uns aos outros de coração puro. Vá comigo, verso 22. Verso 22, Pedro diz que tendo purificado a alma pela obediência. Você quer saber como é que pode purificar a sua alma, purificar o seu coração? É pela obediência à verdade que você vai fazer isso. Com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Um slogan da nossa igreja é Capunga, um lugar para viver e servir. Nosso querido primeiro vice-presidente acrescentou uma palavrinha a mais nesse slogan, né? Capunga, um lugar para viver e servir intensamente. Mas eu acho que hoje, com esse texto aqui, a gente precisa acrescentar mais uma palavra. Capunga, um lugar para viver, servir e amar intensamente. Um lugar para viver, servir e amar intensamente. Ele nos resgatou com vistas ao amor fraternal. Ele purifica a nossa alma com vistas ao amor fraternal. Essas são algumas responsabilidades decorrentes da nossa salvação. Decorrentes do fato de sermos resgatados dos nossos pecados. Quem ama intensamente perdoa. Quem ama intensamente ajuda. Quem ama intensamente estende a mão para socorrer, para ajudar. Quem ama intensamente se coloca ao lado para caminhar junto na hora da adversidade. E nesses dias tão difíceis, a resposta que nós como igreja precisamos dar ao mundo é a resposta do amor. O amor vivido de maneira intensa e intencional, demonstrado de maneira intencional e intensa, certamente fará uma diferença para as pessoas que hão de se sentir acolhidas, abraçadas e ajudadas neste tempo tão desafiador. Não fomos resgatados com ouro, prata, pedras preciosas. O nosso resgate foi pago com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele nos resgatou. Diante de um resgate tão elevado, diante de um preço tão alto, que Jesus pagou por mim e por você, em nome de Jesus, sejamos sóbrios. Esperemos inteiramente na graça do Senhor. Procuremos viver em santidade na presença do Senhor.
Andemos em temor durante o tempo da nossa peregrinação e amemo-nos uns aos outros intensamente. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos para falarmos com Deus? Eu quero encorajar você a orar silenciosamente e a falar com Deus do fundo da sua alma: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tão grande salvação. Tão grande salvação que tenho em Ti. Muito obrigado porque Tu não poupaste o Teu único Filho para me resgatar. Muito obrigado porque o Seu sangue foi derramado no meu lugar naquela cruz. E porque fui resgatado de uma forma tão cara para Ti, através da morte do Teu próprio Filho, ajuda-me a viver e a andar em temor durante o tempo da minha peregrinação. Ajuda-me, ó Deus, a viver em santidade. Ajuda-me a amar meus irmãos de forma intensa e a demonstrar esse amor de maneira intencional. Ajuda-me a ser sóbrio, temperante e equilibrado nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas ações e, sobretudo, nas minhas reações. Ajuda-me a esperar inteiramente na Tua graça, que um dia há de revelar totalmente o Teu Filho na sua vinda.